Olá, meus amores, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais uma aula de arte e ciências, matemática, perdão, arte e matemática, tá? De acordo com o horário, certo? Nós temos a primeira aula de matemática e a segunda de arte hoje na terça-feira, certo? Então, pessoal, eu vou fazer tudo numa aula só, tá bom? Tudo numa aula só. Como assim? Para não ter que gravar dois vídeos, tá? Então eu faço as duas aulas numa só. E aí vocês pausam o vídeo na hora que terminar a aula de matemática. Vejam se ainda tem tempo para resolver exercício, para dar uma olhada no conteúdo. Caso tenha tempo ainda, aí você faz. Depois de terminar, você dá play novamente e vai para a aula de arte, tá? A primeira aula vai de 8 às 8h35 e depois a segunda de 8h35 às 9h10, tá? Vamos iniciar com a aula de matemática, né? Que é a primeira aula, certo? Falando um pouco sobre o que a gente viu ontem no dia 25, né? No dia 26, na verdade, do 4, certo? Que foi a questão do par ou do ímpar, né, pessoal? Eu dei o exemplo da gente sempre ter a curiosidade, né? Tá querendo saber, o número do meu pai, da idade do meu pai, é par ou é ímpar? A minha idade é par ou é ímpar? A idade de vocês a gente viu, né? A idade de vocês a gente chegou a ver, certo? Nós olhamos algumas idades aí. A maioria do pessoal com 7 anos é par, é ímpar na verdade, né? Por quê? Porque a gente não consegue fazer grupos de 2 e não sobrar nada. Como assim, tio? Para quem perdeu a aula, né? Nós temos, pessoal, o número. Vou aguardar aqui para ver se o programa responde. Dá um exemplo aqui para vocês, tá bom? Se o programa ajudar, dá certo. Pronto, nós temos o número 7, certo? O número 7, se a gente for fazer grupos de 2, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok? Então concordam comigo que aqui é um grupo de 2, aqui é outro grupo de 2 e aqui é outro grupo de 2. E aí eu tenho o resto, ó, 1. Quando eu tenho esse resto 1 aqui, pessoal, quando o número tem um resto 1 para mim, eu não consigo formar grupo de 2, esse número é ímpar, certo? Ímpar. Quando esse número, vamos supor que aqui fosse 8. O número 8, eu consigo formar, vamos contar aqui quantos tem. Vamos utilizar os mesmos quadrinhos, para a gente ter que contar de novo. Eu vou apagar para ficar melhor. O número 8, vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Formamos um grupo de 2, outro grupo de 2. Precisa contar nos dedos, ó, certo? Igual eu fiz na aula ontem. Outro grupo de 2 e outro grupo de 2. Sobrou alguém sem formar grupo? Não, né? Então, quando não sobra, esse número é par. Aí vocês se perguntam, tio, e quando o número é grande? Por exemplo, o número é 45. Esse número é muito grande para a gente contar de 1 em 1, né, pessoal? O que é que a gente faz? A gente observa esse último número aqui, ó, certo? O número das unidades. E aí a gente vai formar grupo de 2 com ele. Como? 1, 2, 3,
4, 5. Formamos um grupo de 2, formamos outro grupo de 2. Restou 1, não é verdade? Restou 1, certo? Então, esse que restou, se ficou 1, esse número 45 aqui é um número ímpar, certo? Vamos dar outro exemplo. O número 20 o número 26. Vamos analisar qual número, pessoal? O 6, né? É o número que representa aqui a unidade. Então, nós formamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Um grupo de 2, dois grupos de 2, 3 grupos de 2. Alguém ficou sem formar grupo? Não, não teve algum resto, né? Então, esse número é par. Ah, tio, eu vou ter que ficar todo número fazendo esses grupinhos de 2, pessoal, vão por mim. É prática. É prática. Você só vai precisar aprender do 1 ao 9. Por quê? Porque a maioria dos números, você sabe que a maioria dos números você tem que analisar o final, né? E todos os números, né, são compostos de 1 a 9, certo? Então, você aprendendo de 1 a 9, você vai saber. E os números que terminam em 0, pessoal, eu falei hoje, 10, 20, 30, e aí por diante. Esses números, pessoal, são pares ou ímpar. Eu disse a vocês hoje, todo número que termina em 0, ele é par, tá bom? Todo número que termina em 0, ele é par. 100, 1000, bom? E aí por diante. Todo número que termina em 0, ele é par, tá bom? Pessoal, então uma revisãozinha bem básica do que a gente viu ontem, tá? Para os coleguinhas que não tiveram a oportunidade de acompanhar a aula online, né? Foi uma aula bem produtiva, a gente fez todo esse exercício aqui, ó. Esse exercício aqui eu achei bem legal, né? Quem não fez, faça aí na página 92 e 93, tá bom? E aí nós chegamos a um assunto, pessoal, que não precisa a gente dar tanta ênfase, né? Até porque nós já vimos muitos números aí e com certeza todos vocês sabem contar até 100, né? Quem não sabe, ponha em prática, coloque em prática essa contagem, tá? E também coloque em prática você saber o número da sua casa, se é par ou se é ímpar, o número do seu calçado, se é par ou se é ímpar, a idade da sua mãe, a idade da sua avó e aí por diante, tá? Então, os números até 99, né, pessoal? Do 0 a 99. Vocês comecem fazendo aqui essas perguntinhas, né? Quantos livros estão empilhados? Aí vocês contam. Quantos livros estão fora da pilha, né? Vocês contam esses que estão sobre a mesa, né? E quantos livros são ao todo, né? Você vai contar quantos tem ao todo, ou então somar esse com esse, certo? Aqui tem a representação de uma dezena no ábaco, né? Eu até queria muito trabalhar com vocês presencialmente o ábaco, né? É um objeto que a gente utiliza para representar aqui as dezenas e as unidades, centenas, unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar, né? Vocês com certeza vão ver isso aí lá na frente, né? Ainda vocês vão ver, até então só unidade, dezena e a próxima é a centena, tá? Então, o 19 aqui, né, que é no caso 10 mais 9, representado no ábaco, né? E aí naquele quadrinho bem conhecido da gente. E escrito por extenso aqui, né, por extenso, 19, né, uma dezena e 9 unidades, tá bom, pessoal? Então, como prática desse conteúdo que é bem simples, né? É bem simples esse conteúdo. Eu quero que vocês façam a página 95 e a página 96, tá bom? Essas outras aqui eu vou deixar para fazer com vocês na próxima aula, tá bom? Então, 95 e 96 aí da aula de matemática. Eu quero que vocês façam, né? Como é só uma aula, é uma aula mais para a gente revisar o que a gente viu ontem.
Então, pessoal, tenham em mente essa curiosidade de vocês. A placa do carro de vocês deve ser muito do carro do pai, ou da mãe, ou da moto, né? Deve ser grande a placa, então já fica mais difícil de você saber o número, de saber se é par ou se é ímpar, né? Mas é só analisar o último número, tá bom? É só analisar o último número, e aí você vai saber se ele é par ou se ele é ímpar, certo? Tenham essa curiosidade, tá bom? Tenham essa curiosidade. Então, para casa, 95 e 96, atividade aí de matemática, tá bom? Então, finalizamos aqui a aula de matemática, tá? Agora, se vocês quiserem já resolver o exercício, com certeza vocês ainda têm, ó. São 10 minutos de aula, vocês têm 25 minutos para resolver esse exercício. Então, creio eu que seja o suficiente, né? 95, 96, 2 páginas bem tranquilas, né? Coisas são tudo que a gente já viu, né, pessoal? Aqui, ó, determina a regra e completa a sequência dos números a seguir, né? Então você vai observar a regra e vai completar a sequência que está os números a seguir, tá bom? Contorne as bolinhas do quadro em grupos de 10 e 10, né? Então você vai contornar aqui, contar 10 e contornar. Contou 10, contornou, tá bom? Quantos grupos você formou, quantas bolinhas ficaram sem formar grupo, aí você vai olhar quantas sobraram, né? E quantas bolinhas há ao todo. Aqui você vai completar essa somazinha aqui. E na D, colocar no quadro de ordem, esse quadro que é bem conhecido da gente, tá bom, pessoal? Depois, vamos só ligar aqui no ábaco, certo? As fichas aqui, daqui de baixo, que correspondem ao ábaco aqui, tá bom? Lembrando, o D vale dezena e o U unidade, né? Vocês sabem disso. Então é só vocês contarem aqui, ó, 2 dezenas e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unidades. Então forma 28. Então, ó, já estou vendo ele aqui, ó. Certo? Complete o que falta em cada item, né? Então vocês vão observar o que está faltando em cada item aqui para completar o que se pede na questão, tá bom? E escrever por extenso também. Pronto. Então, pessoal, bem simples essas duas páginas, né? A partir daqui, ó, da 97 e 98 é na próxima aula. Vocês vão fazer 95 e 96, tá bom? Não façam outras questões a não ser, outras páginas a não ser essas duas que eu estou pedindo para vocês, tá bom? Então, pausem o vídeo, né? Ou continuem e façam tudo no final, né? Mas já vou logo dizendo que em arte também vai ter exercício. Então é interessante que você pause agora, tente resolver os exercícios de matemática, fica até 8h35 e aí depois você já inicia, tá? A arte, tá bom? Eu estou abrindo a arte aqui, ok? Então vamos lá, pessoal. Quem quiser resolver o exercício, já pode resolver. Mas quem quiser ficar para resolver no final também, dá certo. Agora vai ficar o exercício tanto de arte, né? Como esse exercício aí de matemática, certo? Esperando abrir aí, né? Pronto, abrindo. Pronto, então, no livro de arte, pessoal, vocês vão pegar o livro de arte agora. Eu sei que todo mundo adora arte, né? E nós vamos lá para a página 20. 29, certo? Pessoal, as cores terciárias na arte, né? O que são cores terciárias, tá bom? Vocês estudaram cores primárias, né? E cores secundárias. Concordam comigo? Cores primárias já está dizendo, né? São aquelas cores
que não são obtidas através de misturas, né? Então são aquelas cores consideradas puras, vamos dizer assim, concordam comigo? Depois vocês estudaram as cores secundárias, né? Que a gente já, se a gente observar o nome, né? A gente já vê, ó, cores secundárias vem de segundo, né? Então quer dizer o quê? Que essas cores são formadas a partir de uma mistura, né? Então elas não têm a origem mesmo, elas são formadas a partir de uma mistura, e no caso a mistura de duas cores primárias, certo? E aí nós chegamos nas cores terciárias, que vem de 3, né? No caso, a terceira parte, vamos dizer assim, né? Que é formada das cores secundárias com as cores primárias, tá? Então, se você não pegou, não sabe quais são as cores primárias, voltem lá no início da, se eu não me engano, é capítulo 3, isso mesmo, capítulo 3. Ah, tio, não sei quais são as cores primárias. Volta lá e dá uma olhada. Tio, não sei quais são as cores secundárias. Volta lá e dá uma olhada quais são as misturas que nós fazemos com as cores primárias para dar essas cores secundárias, tá? E agora nós chegamos nas cores terciárias, tá bom, pessoal? E o que vocês conseguem aí observar, tá bom? Nessa imagem aí, nessa imagem bem interessante, né? Como se fosse aí uma obra de arte, vamos dizer assim, né? A maioria das obras de artes são isso, mas aqui nada mais é do que cores dispostas aí para a gente ver, né? Quais são os tipos de cores, pessoal? Vocês conseguem visualizar aí? Eu gostaria muito que vocês estivessem comigo aqui falando para a gente discutir, né? Mas infelizmente, né? Não podemos. Mas logo, logo, se Deus quiser, estaremos todos juntos novamente para poder trabalhar essas coisas de forma melhor, né? Seria bem interessante a gente poder trabalhar isso, certo? Mas aqui, pessoal, nós temos as cores, ó, o laranja, nós temos o vermelho, temos aqui um pouco de, vamos dizer, não é tão roxo, né? Aí temos azul aqui, um verde, né? E aí, pessoal, a gente consegue observar as tonalidades dessas cores, né? Essa parte aqui, você consegue dizer que é um amarelo um pouco puxado para o laranja, certo? São cores que a gente consegue decifrar, né? Que a gente consegue observando, a gente consegue identificar que cores são, né? Lógico, óbvio, mas que com tonalidades diferentes elas ficam muito parecidas, tá verdade? Então, pessoal, quem tem os lápis de cor, a caixa de lápis de cor, por favor, coloquem os lápis de cor nessa posição, certo? Que está aqui, ó, tá bom? Nessa posição. E aí agora nós vamos observar, né? A variedade, né? Uma paleta de cores que nós temos, né? Nos nossos lápis, não é verdade? E, por exemplo, tonalidades de uma mesma cor. Infelizmente, eu acredito, não tenho certeza, mas eu acredito que nos lápis de cores de vocês não vai ter tonalidades tão diferentes, né? Seria que ser umas tonalidades, uns lápis bem mais completos, não é verdade? Até porque só aqui tem 3 tonalidades de vermelho, né? E aí depois do vermelho, pessoal, nós já vemos que tem um rosa, que é um bem parecido, né? Outro mais escuro aqui, aí vai ficando mais escuro, né? Depois a gente chega no azul, ó, azul escuro. Vem para o azulzinho claro. Verde, verde escuro, ó, um verde bem parecido com o azul, não é verdade? Mas não é. O amarelo, até o laranja, né? Então é uma tonalidade de cores. Com certeza no lápis de vocês vai ter verde, ou vermelho, perdão, rosa, azul, verde, amarelo, laranja, preto, é verdade? Então não vai ter aquela paleta de cores, né, para vocês diferenciar. Mas o que eu queria mostrar para vocês aqui é que é bem interessante isso daqui, né? Essa diversidade de cores que nós temos aqui, certo? Então o amarelo tem sua luminosidade escurecida pelo laranja, certo? Como a gente pode observar aqui, ele tem sua luminosidade escurecida pelo laranja, né? A mistura da cor verde com azul gera uma diversidade de tons entre o azul e o verde, tá? Pessoal,
A cor terciária ela vai variar muito de acordo com a tonalidade que você utilizar. Como assim, tio? Se você pegar duas cores, certo? E for misturar essas duas cores, olha aqui, está aberto aqui. Essa experiência vai ficar para a próxima aula, tá? Mas são duas cores que se você utilizar essas duas cores, e você utilizar uma tonalidade de uma maior do que a outra, vamos dizer assim, se você pega uma colher, né, de tinta guache, você pega aquela tampinha de tinta guache cheia de uma cor, e a outra cor você pega bem pouquinho, ou então só a metade da tampinha, você vai ter uma tonalidade diferente da cor, né? Porque você não misturou em proporções iguais. Então, o que eu quero dizer a vocês é que vai variar muito da cor de acordo com a proporção que você vai colocar, tá? Então, a tonalidade de uma cor, vamos dizer assim, eu queria abrir aqui porque já tem aqui na experiência, bem legal. Tá aqui. Ela misturou aqui, ó. Se eu não me engano, foi amarelo. Vai abrir. Eu quero também saber, pessoal, se vocês têm tinta guache em casa, tá? Que eu vou passar essa experiência na próxima aula para vocês fazerem. Porque nessa aula já tem muita experiência no livro, tá bom? E a gente vai dar prioridade primeiro ao livro e depois essa daqui. Bem legal aqui essa que ela faz, tá bom? Mistura do amarelo com o verde. Pronto, amarelo com verde. Olha aí. Ela misturou lá na tinta guache dela. Ela misturou amarelo com verde. E provavelmente, pessoal, deu esse verdezinho claro aqui, ó. Certo? Mas, vamos supor que ela tivesse colocado verde e bem pouquinho amarelo. Daria uma tonalidade mais escura do verde. Entenderam o que eu estou tentando dizer? E vai depender, né? A mistura da sua cor vai depender da tonalidade que você, da quantidade, na verdade, que você colocar. Nós chegamos aqui a esse girassol, né? É um girassol. Girassóis, na verdade, são vários, né? Pintado por um pintor muito famoso, que é o Van Gogh, certo? Percebeu que ao misturarmos as cores, geramos uma imensidão de tonalidades. Muitos artistas exploraram essas misturas de cores em suas obras. Entre elas, as famosas tons de amarelo, criado pelo holandês Vincent van Gogh. Observe a imagem abaixo. Então, pessoal, olha a tonalidade de cores, né, de amarelo que ele faz aqui. Um amarelo mais claro, um amarelo mais alaranjado, um amarelo mais escuro. Não é verdade? Que coisa linda. E saber que naquela época eles não tinham acesso a nada. Não é verdade? Então eles faziam tudo isso daí na base da criatividade mesmo e na base do talento. Não é verdade? Então o cara começa aí no ano de 1853. É um talento, né, pessoal, que a gente não consegue nem decifrar, né? É uma coisa muito linda. Então, observem aqui a quantidade de cores amarelas, de tonalidade amarela que ele utilizou nessa pintura dele, certo? Vamos para os exercícios. Olha aí. Vamos agora misturar uma cor secundária com uma cor primária e formar uma cor terciária. Vamos lá, eu quero ver vocês dizer comigo. A formação de uma cor terciária é a junção de duas cores, secundária e primária, tá bom? Para esse exercício, eu vou precisar que vocês utilizem giz de cera, tá? Se vocês não tiverem giz de cera, vai dar mais trabalho? Vai. Mas pode fazer com tinta guache. Mas o livro pede que faça de giz de cera, porque na próxima aula nós vamos fazer com tinta guache. Tá bom? Então, utilizem giz de cera. Aqui está. Se a gravação tá tudo certo, tá sim. Vamos lá. Então, pessoal, pintando o giz de cera de amarelo aqui, vamos lá. Depois de laranja. E agora, qual vai ser o resultado dessa cor? Como é que vocês vão fazer? Vão pintar as duas cores aqui. Primeiro pinto o amarelo, depois pinto o laranja, um sobre o outro, isso mesmo. Para tentar fazer uma mistura de cores aqui e ver qual resultado deu, né, pessoal?
Depois, azul e roxo. Pinta de azul aqui, pinta de roxo aqui, depois pinta os dois aqui, não é verdade? Pinta de azul e depois pinta de roxo por cima, para ver qual tonalidade de cor vai aparecer nesse círculo. Depois, vermelho e roxo. Né? Pinta de vermelho aqui e de vermelho aqui e roxo por cima, para dar uma tonalidade diferente, né? Para dar uma cor, para a gente saber como é que vai ficar isso daí, certo? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem nessa questão, pode me procurar, tá? Quem não tiver, faz com tinta guache, né? Mas eu acho mais difícil aqui vocês encontrarem algumas cores que pedem aqui, tá? Então, tentem fazer com giz de cera. Acredito que vocês devem ter. Depois, uma experiência bem legal, pessoal. Olha aí. Usando a massinha de modelar, né? Vocês já brincaram muito com massinha de modelar, com certeza, né? Ainda hoje devem ter massa de modelar aí na casa de vocês. Mas se não tem, peçam ao papai ou à mamãe, se possível. Se não for possível, não tem problema algum. Pode fazer com a tinta também, tinta guache. E aí você utiliza a tinta guache no lugar desses aqui, mistura num copinho e pinta no local indicado aqui, tá bom? Mas seria interessante porque você iria separar duas bolinhas, né? Uma amarela e uma verde. Depois iria juntar essas duas bolinhas, tá? E iria pintar qual cor apareceu. Ah, amarelo mais verde, apareceu um verde claro. Apareceu um verde escuro, então você iria pintar aqui. Azul mais verde, apareceu que cor? Depois de misturar essas bolinhas. Lembrando, as bolinhas têm que ter o mesmo tamanho, tá? Então não faça uma bola amarela grande e uma bola verde pequena, porque as cores não vão dar certo, tá bom? Depois vermelho e laranja para dar esse resultado aqui também, tá, pessoal? Pessoal, priorizem a utilização do que se pede no livro, tá? Não vamos utilizar tinta guache agora, porque nós vamos fazer essa experiência na próxima semana. Eu peço muito isso a vocês, tá bom? Depois, na terceira questão, nós vamos explorar as variações de tonalidades de cores com base no conjunto de cores terciárias presentes no seu estojo de lápis de cor. Recorte essa página e crie uma composição. Depois pinte usando o conjunto de cores terciárias que você escolheu, tá bom? Então, como essa atividade, né? Você vai escolher entre os seus lápis de cores, né? Uma variação de cores. Como, por exemplo, do amarelo para o laranja. Não tem uma variação de cores? A gente não viu aqui a variação. Na verdade, ó. Olha a questão de cor. Do amarelo para o laranja. Do verde aqui, ó. Para o verde claro. Do azul para o azul escuro. E aí por diante. E aí você vai recortar essa página. Né? Pode recortar depois que você terminar. Tá? E você vai colorir essa imagem da forma como você quiser, tá? Utilizando essas cores, essas tonalidades de cor que você utilizou. Não pode utilizar cor variada. Tá entendendo? Uma cor, por exemplo, verde e um azul. Não. Você vai utilizar a tonalidade de cores que você escolheu. Esse é um exercício mais complicado, porque possivelmente vocês não vão ter essa tonalidade de cor tão diferente aí para vocês. Mas tentem utilizar a criatividade. Então, pessoal, são duas aulas que vai ficar bem completa, né? Por quê? Porque vocês vão fazer a mistura, né, das massinhas de modelar, a mistura com giz de cera, e aqui vão utilizar a tonalidade de cor, por exemplo, azul claro, azul escuro, azul bem clarinho, para fazer um desenho, tipo como Van Gogh utilizou para pintar os girassóis dele aqui, ó, né? Ele utilizou a paleta de cor amarela aqui para a maioria, né? Tem verde aqui também, mas a maioria foi amarelo para pintar essa figura dele, tá bom? Com isso a gente encerra a aula e aí vocês vão fazer as práticas, tá bom? Tentem fazer principalmente a de matemática, né, na primeira aula, seguindo o curso da aula. Primeiro matemática, depois arte, ok? Pessoal, então eu espero que não tenha ficado dúvidas, né? A aula aqui, pelo que eu estou vendo, vai dar 30 minutos, então vocês têm, somando as duas aulas, dá 70 minutos, né? Então vai ficar aí 40 minutos para vocês aplicarem os exercícios. Acredito que vocês vão levar mais tempo na aula de arte, né? Mas não deixem de resolver, tá? Eu gostaria muito de ver os resultados. Eu adoro quando vocês postam no grupo.
Adoro quando vocês mandam no privado, tá? Porque é gratificante ver o empenho de vocês e o trabalho de vocês, tá bom? Qualquer dúvida a respeito da aula, da prática, podem falar comigo que eu estou à disposição, tá bom?